quero conversar um pouquinho com vocês sobre a operação de interior. Fazer só o que a gente já fez para os espaços métricos, né? Nos espaços métricos, a gente usou a métrica para definir as bolas, a gente usou as bolas para definir vizinhanças, né? A gente fez agora uma definição de vizinhanças que não envolve mais métrica nem bolas, mas que tinha um último item lá que envolvia essa operação de interior, né? Isso é uma coisa um pouco complicada, porque para definir o interior, a gente já precisava saber o que são as vizinhanças, né? Olha só. Essa é a parte mais complicada daquele negócio de definição de vizinhanças, né? Mas dado que a gente tem uma família de conjuntos, V de x, a gente consegue definir o interior. São todos os pontos do espaço todo para os quais esse conjunto D é vizinhança. Esse é o interior de D, né? Sem as propriedades de vizinhanças, esse interior de D podia ser um conjunto maior do que D. Podia ter pontos que não estão em D, que estão lá dentro, né? Mas um dos itens da definição de vizinhanças é que toda vizinhança de um ponto contém esse ponto, né? Ou seja, se eu tenho um ponto de x para o qual D é vizinhança, esse ponto, na verdade, ele já tem que estar dentro de D. Então, esse interior de D, essa é a primeira propriedade, né? O interior de D, ele não é maior do que o próprio D. Não, vou escrever isso aqui. Essa é a mais simples, né? O interior de D está contido em D. Se eu definisse assim e esses conjuntos, essas famílias vizinhanças de x não tivessem aquela propriedade de que uma vizinhança de um ponto contém esse ponto, isso aqui já não valia, né? Mas de qualquer forma, a gente tem uma família de vizinhanças, a gente consegue definir o interior, e o último item lá da definição de vizinhanças dizia o seguinte, dizia isso aqui, né? Olha só, se D é uma vizinhança de x, então o interior de D também é uma vizinhança de x, né? Isso daqui era bastante natural lá nos espaços métricos, porque a gente tinha a seguinte imagem da operação de interior, olha só. Então, olha só, se eu tenho um conjunto D e um ponto lá dentro, né? Bem no interior mesmo, né? E um ponto A imagem que a gente tem do interior de D é assim, remove essa linhazinha aqui, né? Pega, deixa eu remover aqui, sem mágica, remove esses pontos que estão no bordinho, quer dizer, você encolheu o D só um pouquinho, o interior continua, né, grandão lá, ele... Mas da maneira que a gente definiu sistemas de vizinhanças, como sendo assim, cada ponto tem uma família de conjuntos e tal, podia acontecer de eu ter um espaço em que eu tivesse um conjunto D grandão assim, e quando eu tomasse o interior dele, desse vazio, né? Ou eu poderia ter uma vizinhança de um ponto A, né? O D como sendo uma vizinhança de um ponto A, e o interior de D contivesse só o ponto A, né? Isso pode acontecer. Inclusive, eu queria colocar como dever de casa o seguinte. Bom, o primeiro passo dos meus deveres de casa é entender o enunciado, né? O que está sendo pedido. Então, o dever de casa são duas coisas. Primeiro, formalizar a pergunta. Eu não vou escrever aqui a pergunta, você precisa formalizar a pergunta. Depois que você entender bem a pergunta, você parte para a resposta, certo? Mas eu quero que você faça o seguinte, construa um sistema desses para um espaço, uma topologia, né? Para cada ponto, você vai dizer quem são as vizinhanças desse ponto, num conjunto grande, e eu quero que seja uma topologia com a seguinte propriedade. Tem um ponto específico lá, que eu vou chamar de A, certo?
E o que eu quero que aconteça é o seguinte. Primeiro, você já sabe que em toda topologia, como o X, o espaço todo, é vizinhança de todos os pontos, o interior de X é o próprio X. Aliás, isso é uma propriedade. O interior de X é o próprio X, né? Bom, com o X vale isso. O que eu quero é o seguinte, um espaço grande, pode ser nos números reais. Pega o conjunto dos números reais, vamos colocar uma outra topologia lá no conjunto dos números reais. E eu quero que nessa topologia, qualquer conjunto que não seja os reais inteiro, se você pegar esse conjunto, vou chamar esse conjunto de D, né? O interior desse conjunto é um conjunto que contém um ponto zero, é uma vizinhança do zero, certo? Então eu estou com os números reais, D é uma vizinhança do zero que não é a reta real toda. Eu quero que você construa uma topologia onde o interior de D seja só o X, certo? Então, por exemplo, D pode ser, tira um ponto lá dos reais, então eu quero que esse D seja uma vizinhança do zero, e eu quero que o interior de D, eu mandei você formalizar o exercício, né? Eu estou quase formalizando aqui, mas eu quero o seguinte, que o interior de D seja só o zero, então você vai construir uma topologia assim, ok? Deixa eu apagar isso aqui para não, né, estragar muito o quadro. Bom, então, qual que é meu ponto? Essa coisa do interior, a princípio, poderia ser um conjunto muito pequeno, né? E o que aquela última propriedade, aquele último axioma que a gente colocou para as vizinhanças de um ponto, é que quando D é uma vizinhança de um ponto, o interior de D, apesar de poder ser bem pequenininho, como a gente viu ou vai ver quando você fizer o exercício, mas apesar dele ser bem pequenininho, ele é grande o suficiente para ser considerado uma vizinhança de X, né? Só uma observaçãozinha é que, dada essa propriedade aqui, ó, o interior está contido, aqui vale a volta, né? Se o interior de D for vizinhança de X, então o próprio D é vizinhança de X. A gente podia botar uma setinha aqui que dá na mesma, né? Certo? Então eu tenho a operação de interior, ok? E eu tenho também a definição do que são os conjuntos abertos, né? Um conjunto é aberto quando ele é vizinhança de todos os seus pontos, ou seja, o interior dele é ele mesmo, né? Os conjuntos que satisfazem isso daqui, a gente chama de conjuntos abertos e normalmente a família de todos os conjuntos abertos de uma topologia a gente chama de tal, né? Quando você diz um espaço topológico, a gente vai ver isso ainda. Normalmente os espaços topológicos eles não são definidos em termos de vizinhanças. É mais comum que eles sejam definidos em termos de abertos. Então, normalmente você vai ver as pessoas dizerem assim, uma topologia e a topologia é esse tal. E o tal é a família dos conjuntos abertos. A gente ainda vai ver isso nas próximas aulas, certo? Mas de qualquer forma, essa família aqui dos conjuntos que são iguais ao próprio interior, ou seja, que são vizinhanças de todos os seus pontos, a gente vai chamar de tal, né? Esses são os conjuntos abertos. E a gente já sabe também que os conjuntos abertos têm uma série de propriedades que, no caso aqui, como a gente está definindo tudo a partir de vizinhanças, são consequências da definição, né, dos axiomas dessas famílias de vizinhanças. Então, aqui são simples, eu vou só escrever rapidamente, não vou falar muito não, mas são essas aqui. São essas aqui, então olha só, o vazio e o X todo são abertos, né? O vazio, porque ele é vizinhança de todos os seus pontos, todo ponto do vazio satisfaz essa coisa de que eles são vizinhanças, né? E o X todo porque era um dos axiomas da nossa definição dessas famílias de vizinhanças, que o X todo é vizinhança do ponto, né? Ou que nenhuma família de vizinhanças é vazia, tem pelo menos um conjunto. E como
os conjuntos que são maiores do que uma vizinhança são também uma vizinhança, o x todo é uma vizinhança para qualquer ponto, né? Então, essas duas coisas são direto lá das primeiras propriedades dessas famílias de vizinhança. Tem a interseção de dois abertos e aberto, vem da interseção finita de vizinhanças, isso aqui é direto. E a união arbitrária de abertos e aberto. Isso vem, de novo, das propriedades de vizinhança, daquela que se um conjunto é vizinhança de um ponto, qualquer conjunto maior também é vizinhança de um ponto, né? Então, essa união aqui, ela é maior do que qualquer A lambda. Então, ele é vizinhança de qualquer ponto para o qual a lambda é vizinhança. Então, se o A lambda já é aberto, ele é vizinhança de todos os seus pontos. Esse conjunto aqui é maior ainda, ele também é vizinhança. Então, esse conjunto, ele é vizinhança de todos os pontos de A lambda para qualquer A lambda. Então, ele é vizinhança de todos os seus pontos, né? Porque esse conjunto é a união dos A lambdas. Essas são as propriedades básicas aí dos abertos, certo? Uma coisa interessante dessa definição, a gente ainda vai ver ainda, é que aqui não envolve construções desse tipo, o interior tem que satisfazer, né? Nas definições de vizinhança, essa parte do interior é a mais complicada, né? Porque quando a gente constrói um sistema, uma família dessas, né, um filtro, para cada ponto do espaço, você tem uma família que não é vazia família, o x todo está lá, né? Interseção finita está lá, um conjunto maior do que um conjunto que está lá, né? Todo conjunto que é vizinhança de um ponto A, ele tem que conter o ponto A. Esse tipo de família é muito fácil da gente construir, né? Você pega um monte de conjuntos que contém o ponto A, faz as interseções finitas desses conjuntos, coloca essas interseções finitas na família, pega qualquer conjunto maior do que essas interseções finitas, coloca lá na família também, você vai ter uma família que satisfaz tudo quanto é condição que a gente impôs para essas famílias de vizinhanças de um ponto, com exceção da última, que era aquela coisa de se um conjunto é vizinhança de um ponto, o interior desse conjunto também tem que ser vizinhança desse ponto, né? Apesar dele ser fatalmente menor. Essa última condição ela é complicada porque a definição de interior envolve as outras famílias. Então, primeiro você estava construindo uma família em cima de um ponto, né? Uma família em cima de outro ponto, uma família em cima de outro ponto. Isso tudo é fácil. Agora, com essa coisa de interior, você está amarrando todas as famílias, você quer saber os pontos para os quais esse conjunto é vizinhança, né? Então, são vários outros pontos. E isso que deixa essa definição com vizinhanças uma coisa complicada, né? Bom, eu vou limpar aqui um pouquinho, tirar isso para a gente listar um pouco as propriedades do interior, certo? Bom, deixa eu chegar também isso tudo aqui um pouco para cá. Bom, tá aqui para a gente ter um espaço, né? Bom, essas duas propriedades a gente já viu, o interior de D está contido em D, né? Porque toda vizinhança de um ponto contém o próprio ponto. A outra, o x é vizinhança de todos os seus pontos, ou seja, o x todo ele é aberto porque o x é vizinhança de qualquer ponto, né? Aquela família vizinhanças de x nunca é vazia e contém qualquer conjunto maior do que um conjunto que está lá dentro, e o x é maior do que todo mundo. Se tem alguém lá, ele que é maior também está lá, certo? Essas duas propriedades são as mais simples, né? Tem uma outra que é bastante fácil, que é essa daqui. Então, olha aí, se um conjunto está contido em outro, o interior desse conjunto está contido no interior do outro, né? Isso aqui também mais ou menos fácil, né? Porque se você pegar os pontos para os quais B é vizinhança, para esses pontos D também é vizinhança. É isso que está escrito aqui, né? Agora, com respeito àquela última propriedade
das famílias de vizinhanças, aquela que fala sobre o interior, né? Aquela lá está relacionada com a idempotência do interior, né? Isso aqui, ó. Tá aqui a idempotência da operação de interior, né? O interior do interior é o próprio interior, né? Isso funciona mais ou menos como projeção, né? Quando você pega um ponto e projeta, aí dá esse ponto aqui. Quando você projeta de novo, dá ele mesmo, né? Essa idempotência parece um pouco com essa coisa de projeção, né? Então você tinha um conjunto grande, você projetou ele nesse conjunto menor e depois quando você faz a mesma operação de novo, ele não encolhe mais, ele fica igualzinho do jeito que ele já está agora, né? Então a operação de interior é idempotente. Qual é a relação disso com esse último axioma lá dos sistemas de vizinhanças, né? Olha só. Bom, primeiro a gente já sabe que esse está contido naquele, né? Por causa do primeiro item lá. Então, eu quero mostrar que qualquer ponto aqui do interior de D, ele está aqui no interior do interior, certo? Então, olha só. Na verdade, pensando bem, eu vou mostrar logo que esses dois conjuntos são iguais, não vou ficar mostrando a inclusão, não. Certo? Dizer que X está no interior de D é a mesma coisa que dizer que D é vizinhança de X, certo? E da mesma forma, dizer que X está no interior do interior de D é a mesma coisa que dizer que o interior de D é vizinhança de X, né? Essa é a definição de interior. X está no interior quando esse conjunto lá for vizinhança de X, né? E o último axioma lá dessas famílias de vizinhança diz justamente que esse conjunto e esse daqui, que essa condição e essa daqui são a mesma coisa. Quer dizer, D é vizinhança de X e somente se o interior de D é vizinhança de X. Então, assim está mostrada a idempotência da operação de interior. Eu queria, por último, dar só mais uma propriedade do interior, que é essa daqui. Peraí, cara, peraí. Poxa, uma coisa tão interessante, ele deixou de mencionar. Olha só, dizer que um ponto está no interior de D é a mesma coisa que dizer que D é vizinhança desse ponto. Essa é a definição de interior, né? Então, da mesma forma, dizer que um ponto está no interior do interior de D é a mesma coisa dizer que o interior de D é vizinhança desse ponto, né? A parte interessante é a seguinte, olha só. Essa condição e essa condição aqui, nos sistemas de vizinhanças, elas serem equivalentes, isso implicar naquilo e vice-versa, é o último item lá das propriedades dos sistemas de vizinhanças, né? Dos axiomas que vão definir o que é um sistema de vizinhanças para uma topologia, né? Então, olha só, o item 5 lá das propriedades das vizinhanças de um ponto X diz justamente que esse cara ser vizinhança e esse cara ser vizinhança é a mesma coisa. Se um for, o outro vai ser e vice-versa, né? Esse é o item 5. E o que a gente está discutindo agora é a equivalência. É a equivalência desses dois aqui, ó. Será que o interior é igual ao interior do interior? É a mesma coisa que dizer que esses dois são equivalentes, né? E esses dois serem equivalentes é o item 5. Então, a gente poderia ter substituído o item 5 lá nas propriedades, nos axiomas, na verdade, que definem o que é um sistema de vizinhanças para uma topologia, a gente poderia ter substituído isso por essa condição. A operação de interior é idempotente. É interessante, né? Sai daí, cara, tá atrapalhando. Vou escrever aqui. Não, mas ele tem razão. É a mesma coisa, a gente poderia ter substituído aquele último item dos axiomas de vizinhança por a operação de interior é idempotente.
Bom, vamos continuar. A última propriedade do interior. A última propriedade que eu vou listar, né? Porque tem um monte. Bom, é isso aqui. A última propriedade que eu quero mostrar para vocês da operação de interior é essa daqui. O interior da interseção de dois conjuntos é a interseção dos interiores, né? Vou fazer primeiro a inclusão daqui para lá, né? Esse interior está contido naquele. Esse é bem fácil. Aí, ó, esse é tranquilo, porque a interseção de A com B está contida em A. A interseção de A com B está contida em B. E essa primeira propriedade aqui, ó, diz que o interior está contido. Opa, essa primeira não. Essa terceira aqui, ó. Se esse está contido naquele, então os interiores também têm a mesma relação de inclusão. Então, o interior da interseção está contido no interior de A. O interior da interseção está contido no interior de B. Então, o interior da interseção está contido na interseção desses dois conjuntos, já que está contido nos dois, né? Bom, o outro lado é o seguinte. Esse lado aqui agora da inclusão é fácil, porque a gente já conhece os conjuntos abertos, a gente já sabe que o interior de um conjunto é um conjunto aberto, né? Por causa dessa propriedade aqui. E a gente sabe que a interseção de dois abertos também é um aberto. Então esse cara aqui é um aberto. Um conjunto aberto é um conjunto que é vizinhança de todos os seus pontos, né? Então isso aqui implica, olha só, implica que para todo ponto lá nessa interseção, eu quero mostrar que todo ponto nessa interseção está aqui também, né? Mas todo ponto nessa interseção é tal que essa interseção é vizinhança desse ponto, né? Mas o conjunto A interseção com B é maior ainda, né? Então, você pode apagar essas bolinhas aí, porque se um conjunto é vizinhança, um conjunto que é maior ainda também é vizinhança, né? Então, olha só, se x está nessa interseção, se x está aqui, então esse conjunto é vizinhança de x. Mas dizer que esse conjunto é vizinhança de x é a mesma coisa que dizer que x está no interior desse cara, certo? Então, eu fico por aqui com essa coisa de interior e aberto, e daqui a pouco a gente fala sobre fecho e fechado.